pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Perdigão e hoje estamos mais uma vez aqui na Cosmos Play, no nosso programa de música, e hoje estou aqui com um amigo e músico, Rafael Bennett. Então é um grande prazer tê-lo aqui e para a gente travar aí um diálogo sobre música e assuntos afins. Então, com a palavra aí, o Rafael, e queria que você falasse já um pouquinho assim do seu trabalho. O Rafael é cantor, violonista, atua em Pelotas, já atuou nacionalmente e internacionalmente, sobre o que também vamos aprofundar aí. Então, Rafael, por favor. Perfeito, Thiago. Vou retribuir o agradecimento, cara? Dizer que é um prazer estar aqui num podcast, que é um local que para mim são ambientes novos, eu diria, entre espaços que eu já tive alguma intimidade, como a TV e o rádio. Eu me sinto entre a TV e o rádio aqui, entendeu? E isso é muito bom, é muito bom, o novo, né? Sim. Já os meus 4 pontos, alguns aí, tá, cara? Então, assim, prazerzão estar aqui. Como tu disse, né? Sou cantor por natureza, que nem diria Belchior, apenas o cantor, né? E sou pelotense, cara, tá? E representei nossa cidade, nosso estado em outros pagos, que nem dizem aqui no Rio Grande do Sul. E um deles nós temos em comum, porque é tua terra natal, né, cara? Isso. Que é a minha segunda terra, que é Minas Gerais. E a gente vai conversar sobre isso também, porque nós somos cidadãos mineruchos. Eu adoro essa expressão. Tá, cara? Brigadão. Vamos adiante. Agradeço muito. E é um grande prazer. Então, acho que seria legal a gente começar falando, quem sabe, dessa experiência do Sul, transitar entre o Sul e Minas, né? No meu caso, eu sou mineiro, nasci em BH e vim posteriormente para Pelotas, Rio Grande do Sul e tudo mais. E no seu caso foi o caminho oposto. Você nasceu em Pelotas, depois foi estudar em Minas. Então, fala um pouco pra gente assim, como foi essa transição e também como que é essa questão cultural, assim, o que você sentiu de muita diferença, né? Depois eu conto um pouquinho, assim, também como foi a minha experiência, mas acho que vai ser legal essa experiência possível, do gaúcho em Minas, né? E do mineiro no Rio Grande também. Eu vou querer saber também, se tu me permitir também, ancorar um pouquinho, né, cara? No ano de 2007, né? Houve uma oportunidade, eu tinha um relacionamento na época, né? Esse antigo relacionamento que eu tive, essa pessoa estava terminando a graduação aqui e surgiu uma oportunidade de mestrado, tá? Em Minas, numa universidade chamada UFLA, Universidade Federal de Lavras, que é uma referência, né? Sim. Em Minas e também no país inteiro, né? E simplesmente eu embarquei nessa aventura, né, cara? Eu não tinha ainda uma carreira acadêmica, tinha prestado vestibular, eu acho que para letras, e não havia levado adiante, né, anos antes, né? E a gente vai falar do período pré-2007, mas eu vou respondendo a tua pergunta, foi no ano de 2007 que eu migrei para Minas, né? Rumo ao desconhecido, mas navegar é preciso, né? Que nem diria a pessoa. E foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, culturalmente falando, né? Porque eu carregava algumas coisas das minhas referências, influências, né? Dos meus pais, depois vou te falar. Mas houve um choque cultural muito positivo em Minas, né? Sobretudo referente à música brasileira, cara, né? Sim. Porque como tu falou anteriormente ali, né? Eu sou associado muito ao rock, né? Sim. Mas eu sou um cantor e depois a gente vai descobrir conversando, né? Que eu brinco que metade de mim é, sei lá, Vitor, Asnar, Milton, né? E a outra metade é Pantera, Megadeth, sim, entendeu? Metallica. Então há um raio bem amplo aí, né? Musicalmente falando, vocalmente falando, né? O range que tu falou. Então a gente vai conversar sobre isso também. Mas eu tive um impacto muito forte da cultura musical mineira, né? E isso é muito amplo, né? Não poderia dizer isso, mas basicamente posso te dizer que em São João del Rei, que foi onde, né, eu graduei, a gente vai conversar sobre isso, eu conheci músicos locais, né?
Até músicos gaúchos que estavam lá também, né? Mas já totalmente absorvidos, né? Por toda a magia que é e um lugar incrível que é, musicalmente, Minas, grandes músicos, grandes artistas, né? E, Sim. enfim, muito clube da esquina, cara. Coisa E sensacional. lá você morou em São João del Rei, que eu me lembro. Onde mais? Eu morei em Lavras, né? Lavras. São regiões do sul de Minas, né? Isso. Lavras. Ah, a minha antiga esposa, ela morava em Lavras, era a UFLA, né? Universidade Federal de Lavras, nós residimos ali. Porém, nessa universidade não havia nenhum curso que me despertasse interesse, Claro. né? Então, eu tinha prestado vestibular a princípio para psicologia, cara. Olha só. Tá? Uhum. E foi aí que eu comecei, inclusive. Foi na psicologia, cara. Legal, legal. Né? Mas depois chegou algo muito, muito grande, muito impactante, que nós temos em comum também, que é a filosofia, né? Sim, a filosofia, na hora que chega, Aí acaba com tudo. bateu, acaba com tudo. É igual a música, né? Acho que Acaba, filosofia e música. acaba inclusive com a gente, né, cara? Claro. Não, realmente. É algo... São duas áreas que absorvem muito, né, cara? Se a gente pensar, a música e a filosofia são áreas que, assim, o músico ele é muito absorvido. A gente pode passar horas, dias tocando, né? Você vê que... E aí você tá estudando, na hora que você sai, já tem um lugar onde tá tocando música, aí você tá no carro, tá tocando música, aí você chega, sei lá, num bar, tem alguém tocando, aí tem algum amigo seu músico, te chama pra tocar, aí você vai e toca, aí você chega em casa, não, vou tocar mais um pouquinho aqui, né? Olha o tempo, então, né? Não, isso é uma crítica, é quase que uma brincadeira, uma piadinha, mas falei em psicologia, né? Os psicólogos hoje chamariam isso de hiperfoco, né, cara? Exatamente. Então... É como se fosse um hiperfoco o tempo inteiro, né? Que é maravilhoso. Né? A gente tá falando de arte, né? De pensar, né? Então, exatamente. Sensacional. Claro, o músico, por outro lado, muitas vezes ele tem que tomar o cuidado também, né? Porque a música nos absorve de tal modo que às vezes não tem espaço para outras coisas. Né? E isso pode gerar também, obviamente, problemas por outro lado, né? Claro. A pessoa não... Enfim, às vezes não tirar uma férias. Porque, por exemplo, o instrumentista, muitas vezes as pessoas não sabem, mas... A maioria não existe férias para um instrumentista. Poderia... O cara não pode parar um mês de tocar piano, por exemplo. Poderia me explicar, Thiago, o que significa essa palavra? O quê? Férias. Pois é. Eu gostaria de saber, cara. Pro músico é difícil, cara. Pra mim significa sonho, cara. Sonho, exatamente. Coberto de razão, cara. Porque, assim, o músico ele até pode... toquei durante 11 meses, vou tirar um mês, às vezes, ele acumulou ali uma grana, alguma coisa que, né, ele possa ficar ali um mês, talvez sem tocar e tal, ou mais, né? Sim. Mas ele não pode ficar sem estudar o instrumento. Né? Porque vocaliza, você sabe, não tem como você ficar 2 meses sem tocar, sem cantar, né? Não. Assim como o músico também, tocando o instrumento, ele não pode ficar 2 meses sem tocar um violão, uma guitarra, um saxofone, um piano, qualquer que seja o instrumento, né? Então, do mesmo modo, o compositor, o ideal é um compositor que está sempre compondo, o ideal é ele estar sempre compondo, porque quando a gente para de compor, você vê que naturalmente aquela questão criativa, ou o próprio hábito ali, né, fica depois mais difícil para você voltar, quanto mais você exercitar, melhor. Então, vamos dizer que não existe uma férias nesse sentido, né? Enquanto muitas outras profissões a pessoa pode, vou ficar um mês ali sem pensar nisso e tal, né? Sem estudar aquilo ali determinado, e depois volta. Com o músico não existe isso. É verdade, então... são prós e contras, né? Um pró, a gente pode falar sobre prós e contras, considera um contra, né? A gente praticamente não ter férias, né? Mas um pró aí, nessa conversa, eu te diria que uma das coisas mais incríveis, eu acho, profissionalmente, né, na música, se chama liberdade geográfica, né? Isso é muito valioso, né? Muito valioso. Isso é interessante na música. É como uma matemática. Uma espécie de linguagem universal, vamos dizer assim. Então, você tem um acesso a isso, né? A essa questão de poder sair... Aos deslocamentos, né? Todo lugar sabes disso, né? Música, né? Exatamente. Então, tem um lugar no mundo que não tem, assim, né? Música. Perfeitamente. Onde tem gente, tem música. Então, o músico, a priori, ele pode estar ali, né? Um pouco como a informática também hoje. Todo lugar as pessoas estão necessitando da questão, né? Da informática, da tecnologia em geral. Então, são áreas interessantes nesse sentido. Eu estava até conversando com um amigo meu que é do direito. O direito, por exemplo, já é mais difícil, porque o cara estuda um direito, por exemplo, brasileiro. Então, ele está meio que refém
de uma escola, né? Daquela escola. Daquela Se escola. tivesse que ir para outro país, ele teria que estudar tudo zero, praticamente. Na América do Norte, por exemplo, Então, é uma escola, acredito que seja mais ligada à escola saxã do direito, e aqui mais latino. tem as diferenças, Eu né? acho que Tem as diferenças tem dentro do exatamente direito. país, Inclusive, é né? um arrependimento. Eu fiquei tanto tempo circulando no meio acadêmico, né? Uhum. Sem muitas definições, né? Aproveitando tudo que tinha de melhor, né? Mas o direito é algo muito interessante. Eu sempre pensei, né? Que se eu não tivesse feito tantas pequenas coisas, né? Academicamente falando, eu poderia ter cursado direito. Admiro bastante É uma área esse curso. interessante, É. Também acho bem interessante. E então voltando agora a Minas, como que foi o impacto da língua assim para você? Porque para mim foi uma das coisas que mais, entre aspas, pesou, né? Não Sim. vou dizer que foi negativo, mas assim, foi o impacto talvez maior inicial foi a questão da língua. Como foi assim para você que é gaúcho chegar em Minas? Pô, a questão linguística é um baita impacto, né, cara? Um baita impacto. Eu carrego, acho que fonética mineira. Eu morei 6 anos, quase 7 em Minas, né? Uhum. Mas a minha chegada lá, eu senti esse impacto, né? ah, ao conversar, né, com Claro. os populares, desde tu entrar numa padaria, entendeu? E pedir algo, né? E você entendia tudo que o pessoal falava muito rápido. É rapidinho, né, cara? O mineiro tem essa fama de É rapidinho, emendar as palavras. é bem curto e emenda as palavras, bastante vogal e que mais que eu posso dizer? Eu acho que é uma cultura, né, linguística, os mineiros, eu brinco, que se um dia a humanidade chegar próximo à telepatia, vai começar por Minas, entendeu? Porque a gente vai reduzindo e todo mundo se entende, Claro. né? Isso que eu achava incrível, nossa, né? E eu tive projetos musicais em Minas também, né? Claro. Então teve essa troca, esse intercâmbio, né? Uhum. Tive uma banda de rock blues lá, Pô, né? legal. Que era uma brincadeira com o Charlie Parker, né? A gente traduziu o nome Charlie Parker, e Charlie seria Carlinhos ou Carlito, e Parker é manobrista, né? Sim. O valet, né? Então a gente tinha uma banda chamada Carlito Manobrista, em Minas, cara. Tocava em circuitos de festivais de motociclismo, de jazz, de blues, né? Então foi muito, muito incrível isso, cara. E a língua eu fui aprendendo, né? Eles comigo, eu com eles, né? Às vezes eles estavam falando tu, e eu você, e nó, nu, e o nossa que vira nó, e o nó que vira nu, entendeu? Nossa, cara, eu sou completamente apaixonado por Minas, cara. E o ai você chegou a falar ou não? Sou o ai, sou, claro. O ai, sou. Até hoje, o ai é difícil de perder, né? O ai, sou. E a gente tem o bar aqui, né? Tem o bar e vocês têm o trem, né? Que eu acho maravilhoso. O trem ele é um coringa, né? Ele é um coringa. Bar. É tipo um bar, né? Tipo um bar. Que vale pra muitas coisas. Dependendo da expressão, né? Pô. Do tipo de intensidade que você põe ali, ele dá uma modificada. Sim. Esse trem aqui, ó, sem gás. Esse trem com gás, entendeu? É maravilhoso, cara. É muito sensacional. bom isso, né, cara? É muito bom. Mas assim, quando eu cheguei no Sul, uma das primeiras questões foram essa, assim, da linguagem, né? E foi muito interessante, porque eu cheguei, por exemplo, merece, né? Uma coisa que eu nunca tinha escutado na minha vida. Como é? Eu cheguei na padaria e pedi pra mulher, me dá um café, por favor, e tal, né? Aí ela, toma aqui, merece. Aí eu, como assim? Mereço o quê, né? Tipo, quando tu pediu café, aqui em Pelotas, quando tu agradece por algo, né? O outro te responde, merece. Entendeu? Exatamente. Ou seja, pode ter certeza que tu merecia muito aquele café, entendeu? Porque eu mereço mais que alguém, né? Café. Cara, engraçado. Mas aí passou depois, acho que só depois de uma semana, mais ou menos, as outras pessoas falaram, aí eu falei, então é uma questão local, tal, beleza. Né? Então, e bastante local, porque se merece, eu acho que é muito pelotense, né? Tu já não ouve, né? Você não ouve tanto, assim. Então, tem coisas assim que me impactaram nesse sentido da linguagem, claro, e o sotaque também, né? Sim. E aí eu, como mineiro, muitas vezes eu chegava, se eu falasse muito rápido, não era compreendido. Porque eu já falo um pouco rápido, então, sim, como mineiro, aí você vai engolindo muitas partes de palavras, vamos dizer assim. Sim. Né? E para quem é mineiro, beleza, a pessoa está acostumada com isso. Compreende perfeitamente. Mas para quem é daqui, nem sempre tem esse contato com o mineiro, daí em diante. Então, às vezes, as pessoas não compreendiam. Então, o que eu tive que fazer? Meio que me doutrinar a... cara, ou eu falo mais lento,
ou eu começo a falar as palavras um pouco mais redondinhas, assim, né? Sim. E algumas gírias, vamos dizer assim, eu fui meio que... Pegando. Na verdade, eu fui meio que Suprimindo. podando, Suprimindo. Claro, claro. né? Pra minha linguagem ficar um pouco mais reconhecível e eu poder falar e as pessoas, assim, não terem dúvida, entendeu? Tu sabes que o tu, lá em Minas, eu dei uma reduzida e aí eu troquei pelo você, Claro. e se tornou muito natural. Você, inclusive, eu utilizo hoje com naturalidade, mas eu sei que não é natural aqui, Claro. né? Exatamente. O você. Mas o que ocorreu? Eu acho que foi em alguns momentos em lojas de departamentos, assim, que eu ia falar com algum vendedor, alguma vendedora, e esse tu, eu percebi, pelo menos ali no sul de Minas, né, que ele não, de forma alguma, não era por mal, mas ele era recebido como uma comunicação não suave, entendeu? Tu. Sim, claro, o tu, ele é Algo mais... meio agressivo, entendeu? Isso. Né? Então eu notava que eu falava tu, e aí a pessoa até caía a ficha que tu é... Porque tu não falou muito ali, né? Só falou esse tu, e esse tu é um pouco ríspido, né? Isso. Lá, né? Pra nós é natural aqui, né? Essa segunda pessoa, né? Mas... E eu comecei a utilizar o você e realmente é muito mais suave, é muito menos... impactante, monossilábico. Monossilábico, né? Não, só que tem o C também, eu falei de monossilábico, né? Você vai lá. Né? Fala rapidão. É engraçado. E assim, me conta um pouquinho aí também, pessoal, saber mais como que você começou, assim, o que te atraiu pra música, em qual idade, o que te fez, agora eu vou começar a tocar mesmo, se foi coisa mais espontânea sua, ou se foi de família, amigos, como que foi o início, assim, né, da sua jornada na música? Thiago, minhas memórias com o canto, né, que eu considero meu instrumento, são memórias de infância, né? São memórias de infância. Eu sempre conto para os amigos, quem pergunta, que meus pais eram aficionados por música, né? E que legal. Na minha casa se ouvia muita música internacional, né? Nas décadas de 70, 80, eu sou de 81, tá? Façam suas contas. Mas eu ouvia muito meu pai e ouvia bastante música pop internacional, mais puxado pro rock. Tipo, quem não conhecia Michael Jackson, Tina Turner, né? Esses artistas norte-americanos, ingleses, Beatlemaníaco, entendeu? Né? Queen, que é uma grande referência para mim, né? Falando de Reino Unido, né? Até metal, meu pai ouvia, uma banda que ele gosta até hoje, se chama Uriah Heep, né? Só que também nesses discos e nessa casa ouvia-se também Alcione, entendeu? Olha só como isso vai se refletindo naquela criança que eu brinco, que metade de mim é Milton e outra é Pantera, por exemplo, entendeu? Então acho que teve um reflexo isso em mim, né? Esse raio, né? Bem extenso, assim, né? E essas canções ficavam, e tinha contato, eu ganhava vinis de histórias infantis na época, né? Com música de concerto, obviamente, né? Como trilha, né? Então tive esse primeiro contato com a música que a gente chama popularmente música clássica, né? Mas eu acho que meu primeiro contato, né, com música, ou algo que se tornou musical pra mim, foi ouvir a minha voz reverberando aos 9 anos, cara. Num saguão, numa bilheteria de um prédio histórico aqui de Pelotas, com o pé direito bem alto. Se a gente tá falando de reverberação, a gente tem que ter espaço pra voz, né? Ganhar a espacialidade, né? Que foi onde meu pai trabalhava, cara. Eu sou filho de ferroviário. Aqui, Pelotas tem uma malha férrea, mas teve a empresa aqui, né? Sim. A RFFSA, né? Que era nacional. Foi privatizado há alguns anos, décadas atrás, mas meu pai é ferroviário aposentado, trabalhou a vida inteira naquele prédio, e eu, criança, vivi a vida inteira naquele prédio. O saguão de bilheteria era um local muito grande, né? E eu cantava algumas canções já, cantarolava, né? Tipo, tem uma canção que se chama Ursinho Pimpão, do Balão Mágico, não vou me lembrar a tonalidade dela, mas ela é inesquecível pra mim. Era uma canção bem melancólica, né? E eu cantei nesse espaço. Então é uma memória muito forte, muito viva, né? De aos 9 anos eu ter cantado algo e ter ouvido a voz reverberando, né? E aí depois disso eu sempre tive muito interesse, né? Por música e pela voz, né? E acho que nunca
parei de cantar ou cantarolar, né? Uhum. Obviamente a gente não tá falando da virada de chave ali Sim, pro profissional, né? Pra me Sim. tornar um profissional. legal. Interessante demais. E aí, aproveitando essa questão, então, do início, depois você foi gostando de literatura e filosofia e tanto que chegou a fazer filosofia. Conta pra gente um pouco, assim, e eu acho que é um assunto interessante também, porque eu gosto muito, né, de filosofia e tudo mais. Né, tem coisas escritas na filosofia e daí em diante. Como que foi pra você esse começo, assim, da filosofia, a relação dela com a música e, assim, o que você traz também da filosofia pra música? Perfeito, pô, perfeito, cara. Como eu te disse, né? Meu início uma carreira acadêmica, né? Que eu não tenho mais uma carreira acadêmica, tenho uma carreira artística, musical agora, né? Há uns bons anos, né? Mas ela se deu nessa ida para Minas, tá? Então é em Minas que eu começo a carreira acadêmica na psicologia, que eu te falei, né? E dentro da psicologia eu tive 2 professores, né? Uma professora que era mais ligada à psicanálise freudiana e Lacan, Freud e Lacan, né? E tive um professor de sociologia, né? Também que ele era filósofo também. E essas 2 figuras perceberam que naquele ambiente, né, de científico, dentro da psicologia, que é uma ciência jovem comparada, né, à filosofia, que não é ciência, né? Cara, eu tinha um perfil bastante questionador, né? Jamais em sala de aula, jamais deselegante, né? Não era o quebra-tese famoso, conhece? Sempre tem aquele aluno lá, né, que tá no 3º semestre lá de qualquer curso acadêmico e quer debater com um doutor, entendeu? Tipo, pô, a gente brinca, né? Tipo, quebra-tese. O famoso quebra-tese. Jamais dessa forma. Eu acho que dessa forma, polida, educada, de tratar questões não na sala de aula, não atrapalhando o fluxo das aulas, sempre após as aulas, né, conversando com os professores, essas 2 pessoas viram que eu tinha um perfil bem mais ligado a questões, a perguntas e não a respostas, né? E eu tava nessa divisa, né, das perguntas, né, e não das respostas, né, do que, do como, de para quê. Você Né? estava na filosofia da psicologia, no caso. Exatamente, cara. E não havia um espaço, um momento tão inicial ali. Eu tava, sei lá, no 6º. Não. Cara, eu digo que eu tava no 2º semestre. Eu acredito que eu estivesse no 2º semestre. Cara, daí aí eu migrei pra. Migrei não, né? Cara, prestei em vestibular novamente, né? Não tinha essa opção de migrar, prestei vestibular novamente pra filosofia, né, cara? E aí eu entrei na Universidade Federal de São João del Rei, saudosa UFSJ, né? E inclusive havia um conservatório ao lado. Eu acho que é Padre José Maria Xavier. Depois a gente checa, faz um fact check, né? Mas havia um conservatório do lado, né? E prédios muito, muito antigos, maravilhoso, dentro do centro histórico de São João del Rei. E lá eu tive esse contato com a filosofia, cara, e percebi que eu tava no lugar certo, né? Tava exatamente onde eu deveria estar, cara. Legal. E tem algum autor, assim, que você lembra que você gostava ou que você gosta mais, assim? Cara, vamos falar de graduação mais pro final, de como eu também, dentro da filosofia, eu encontrei autores mais ligados, que eu posso te dizer já do meio pro fim, que filosoficamente, ou academicamente, filosoficamente, eu tô numa linha mais socrática, tá? Sim. Racionalista, materialista, socrática, discípulo de Epicuro, Spinoza, né? Aí tu vai saber mais ou menos onde eu me situava dentro da filosofia, né? E eu saí da filosofia, eu só vou te explicar como é que a música entra tão forte assim, né? Porque eu já tava na maturidade, perto dos meus 30 anos, né? Tardiamente, né? Na academia, né? Foram muitos anos até eu acessar uma universidade, né, cara? E não havia, na época, o Enem. Né? Era um antigo processo seletivo, né? Pro vestibular. Mas, cara, ali dentro eu tive contato com esses autores e eu já compunha, tu entende? Então, também dentro do meio acadêmico eu gostaria de criar. E aí o jogo é outro, né? Na academia.
não é tão livre, né? Para mim, haveria de ser livre o pensamento dentro do ambiente acadêmico. Não que ele não seja, mas há método, né? Sim. Há método, né? Então foi um pouco impactante, é muito frustrante, eu acho que para muitos alunos de graduação, a gente não está falando do mestrado, né, do doutorado, para alguns alunos de graduação que não compreendem bem as dinâmicas, né, do meio acadêmico, de produção científica, né, cara? A gente está num ambiente científico, né? Então, cara, as minhas reflexões, elas estavam mais ligadas a questões éticas, que eu encontraria, né, né, éticas, políticas, mas também questões temporais, cara, e espaciais, e aí que entra a música, né, onde a música pode encontrar, né, essas questões, mas na filosofia também, dentro de uma área que nós conhecemos por estética, né, cara? Então, dentro da estética ou da metafísica ali, eu acho que as coisas me ajudaram muito, né, cara? A filosofia e a literatura, né? A literatura muito forte também, né? Só que dentro da literatura... Cara, tô me estendendo, mas eu vou te explicar. Um dos últimos autores que eu li, ele se chamava André Comte Sponville, um francês, é vivo, tem 70 e poucos anos agora. Ele ocupava uma cadeira na Sorbonne, entendeu? Na Escola França de Paris, né? Ele se demitiu desse espaço, né? Por que ele se demitiu? Porque ele queria viver o escritor, cara, entendeu? E eu basicamente, eu te conto já mais pro fim, eu abandonei, né, a carreira acadêmica, né? Eu até pensei num mestrado, né? Eu gostava muito da área de ensino, tá? Da pesquisa, mas da área de ensino, né? Eu acho que seria um caminho natural lecionar, entendeu? Né? Mas eu abandonei porque os temas de interesse que eu tinha, né? Eu não encontrei, talvez, boas orientações, né? Nesses temas que eu buscava, né? De uma filosofia mais contemporânea, menos hermética, tá? Tu entende? Né? Então, assim, pra te ter uma ideia, os últimos livros que eu tava lendo, vamos falar a verdade, eu acho que eu estava um pouco rebelde, né? Dentro da academia, mas um dos últimos livros que eu li foi de alguém muito próximo lá de Minas, da UFG, na Universidade Federal de Goiás, né? De um professor chamado Gonçalo, era Gonçalo o nome dele. Eu tô tentando lembrar o sobrenome dele, mas enfim, o título é muito incrível, porque é de como filosofar sem ser grego, estar morto ou ser gênio. Sim. Isso me pegou naquele momento, porque eu não sou grego, e eu não estava morto, né? E eu não me considero genial. Então aquilo me pegou muito, cara. Me pegou muito pra pensar o que eu queria fazer, né? A partir dali, né? A partir dali eu encerrei esse ciclo, mas nunca deixando o pensamento, né, crítico e reflexivo de lado, e carrego a filosofia comigo até hoje, em diversas áreas da minha vida, né? Seja na ética, na política, na música, né, cara? Só que aí eu abracei Fernando Pessoa, né? Claro. Abracei outros autores, né? Porque não somos nietzschianos também, foi um dos últimos livros que eu li também, né? Mas uma escola francesa, tá? Mas uma escola francesa. Um cara que eu admiro muito aqui, que eu troquei várias ideias, até nos confundiu, às vezes fisicamente, é o professor Luiz Rubira. Claro, né? Eu citei Spinoza, Sim. é um cara que eu acho que teve alguns bons estudos, né? De Spinoza, né, cara? Né? Baruch Spinoza, né? E, cara, é por aí. Depois eu encontro a literatura e aí isso se une à música, né? Falei do Ramil, do Vitor. Tava rolando na época um ensaio, A Estética do Frio, né? Acho que ele apresentou em Genebra, se eu não me engano. Foi muito difundido aqui no Sul, né? Sim. E até um pouco polêmico, porque eu acho que algumas pessoas não compreenderam bem, né? Enfim, até a metáfora, né? Da estética do frio, né, cara? E o Rubira entra novamente aí, né? Um cara que estudou bastante, né? Uma biografia, né? Então, cara, são artistas que eu sou muito fã. O Vitor me entregou muitas coisas nas canções dele, né? Nomes como, em uma canção, tu encontra Artaud, Rimbaud e Breton, né? Sim. Pô, imagina, vai atrás disso, cara. Tem Exatamente. Desde um manifesto
surrealista, né? Uhum. O André Breton lá, tem outras coisas que não estão necessariamente dentro da filosofia, tu entende? Claro. Já entram em outra área, né? Das artes plásticas, né? Da literatura, enfim, né? Tudo isso está muito junto, vamos dizer assim. Exatamente. Né? A gente tende a separar de um modo arbitrário muitas vezes, né? Perfeito, cara. E Perfeito. é impressionante, assim, como às vezes no meio musical tem pessoas que não têm esse olhar para, por exemplo, a literatura. Mas como que você separa tanto assim, né? Música e literatura? É meio absurdo, porque a música vocal, se a gente pegar desde a história da ópera inteira, é o quê? Literatura e música lado a lado. Juntas. É uma peça teatral, depois transformada em libreto, e depois é musicada por um compositor determinado. A maioria das óperas tem essa cara aí. Perfeito, e claro que, às vezes, o libreto ele é feito sem que exista, né, um romance ou uma peça teatral anterior, mas, por exemplo, dentro da música clássica ou de concerto, etc., é assim. E na música popular, a letra está lado a lado ali com a música, na maioria das vezes, né? Sim. Então, assim, tudo isso é sempre carregado também pela literatura. Então, o que os compositores estão lendo naquele determinado período, naquela determinada época, que vai determinar, ainda que parcialmente, o que ele vai escrever também. Né? São as leituras que ele fez e daí em diante. Então, a produção de uma época, né? Exatamente. Os artistas, né? Exatamente. Escritores, músicos, né? Refletem, né? Muito, né? O olhar da sua época. Em alguns casos, infelizmente, não da sua época, né? De outra época que ainda está por vir, né? Também tem isso, tem muito isso. A arte tem isso também, né, cara? Exatamente. É um ponto que você falou ali que me interessou bastante, assim, que tem uma coisa a ver também, assim, com o que eu já vivi. Foi essa questão do músico e do músico com a necessidade criativa dentro de um curso que não tem algo de criativo. Né? Eu passei por algo semelhante, assim, eu já fiz exatas, né? Eu já fiz exatas em, inclusive, Diamantina. Até te falei que foi uma das melhores épocas da minha vida ali. Isso, aqui é. Né, eu Nossa, sempre lembro que com tu nostalgia. fez? Tu me permite te perguntar em qual área de exatas? Então, na verdade, eu cheguei a estudar. Porque assim, eu sempre fui músico desde pequeno. Só que chegou naquela parte ali dos 18, 19 anos, que você é meio rebelde, assim. E você. O que eu pensava? Cara, se eu fizer música, né, e eu tocando vários instrumentos, compondo já, e etc, etc. Falava assim, cara, se eu fizer música e entrar na universidade, eles vão tolher a minha criatividade. E era um pensamento errôneo, digamos assim, meio, né, errado mesmo, porque eu não estava dentro da universidade, não sabia o que ia acontecer ali. Tanto que depois eu fui para composição e foi tranquilo para mim. Sim. Né? Mas eu tinha essa ideia, que era uma ideia, enfim, que eu não sei se alguém me falou, contou alguma história na época, mas eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu falei, cara, já que eu também gosto de humanas e de exatas, o meu problema sempre assim foi gostar de tudo, né? Sou uma pessoa que gosta de todas as áreas. E eu tenho facilidade em todas as áreas. Humanas, exatas, música e skate, né? Depois skate, a gente vai falar sobre isso. Também. Esse cara é um baita skatista. Então, assim, foi sempre, ao mesmo tempo, foi sempre minha sorte, foi um azar também. Você ter essa facilidade em várias áreas, por quê? Porque aí fica mais difícil você escolher uma coisa. Porra. Né? Às vezes é até melhor você ser um pouco mais limitado, assim, que você já vai direto para aquela área e fica a vida inteira ali. Então, isso sempre, de um lado, também me dificultou. Aí eu acabei caindo nas exatas, né? Porque tinha vários amigos também fazendo na época, né? Meu pai já é um cara que vem da engenharia, né? Então facilitaria também minha vida. Claro. Nesse aspecto, né? Pra ser alguém que já conhecia muitas pessoas da área e tudo mais. E eu também tinha um interesse grande, tanto que eu tentei 2 vestibulares em física. Até estava falando com o pai do Giacomo. Sim. Isso, né? Outro dia ali que o pai dele é físico. Uau. E aí eu tava nessa época, então, fiz 2 vestibulares para física e um para um curso chamado bacharelado em ciência e tecnologia, que é engenharia. Só que por que é ciência e tecnologia? É bem legal a proposta. 3 anos você faz o básico de todas as engenharias. Ou seja, as matérias, na verdade, que seria o comum entre as engenharias. Então, cálculo 1, 2, 3, 4, física 1, 2, 3, os temíveis. 1, 2, 3. Então, os temíveis. Cheguei a estudar grande parte disso aí, né? E foi muito legal, porque eu matei minha curiosidade ali e tal. E aí você fazia esses 3 anos e depois, os 2 anos finais, era 5 anos no total, você poderia escolher a engenharia que você queria. Então era bom porque menos pessoas saíam do curso. Porque muitas pessoas entram num curso de engenharia determinado e depois vem que queria outra engenharia que não aquela. Então esse curso ele vem meio que para
Muito dá bom. um contraste com esse problema, né? Digamos assim, fazer esse contraste, mostrar que, pô, se você fizer as áreas que são a interseção Comuns ali, né? as áreas comuns, você depois fica, vamos dizer assim, você vai facilitar a sua vida na hora de escolher qual engenharia seguir. Então foi esse curso aí. Só que aí, beleza, eu, né, gostava e tal, foi muito bom, porque eu sempre quis assim, como que é um laboratório de física, como que é, né? Eu sempre tive essa curiosidade, como que é conviver com cientistas, com não sei o quê, eu sempre tive essa curiosidade e de estar ali dentro do ambiente e tal. Então, eu consegui matar essa curiosidade, fiz, conheci muita gente, fui nos laboratórios, gostei muito, laboratório de química, física, não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo aquilo ali eu vivi e gostei muito, e eu sempre gostei de ciência no geral, até hoje eu gosto muito, sempre Sim. quando eu posso estudar alguma coisa, eu estou estudando, e sempre gostei muito de filosofia da ciência. Né? Pá, Mas o mais essa engraçado é o disciplina seguinte, é sensacional. nessa época, a professora lá, que é a Raquel Sapunaro, até hoje amiga minha, ela gostou muito de mim, porque eu era o único da engenharia que gostava de filosofia, entendeu? E ela dava filosofia, ela tinha um grupo de estudo de filosofia da ciência, e a gente estudava Bergson, ela tem um doutorado em Leibniz, né, que é um filósofo, sim, inclusive, que eu me aprofundei bastante em função dela, né, li muita coisa do Leibniz, e o doutorado dela é em Leibniz, e ela veio da física. Então, assim, ela me influenciou com isso, com essa coisa, vou, né, te apresentar, a gente estudou as cartas entre Newton e Leibniz, um assunto, cara, bem interessante, né? Incrível. Que até hoje eu lembro de muita coisa, assim, ficou marcado bastante. E, então, assim, foi um período que eu consegui satisfazer essa minha curiosidade científica, digamos assim, e, ao mesmo tempo, me aprofundar na filosofia da ciência, através, né, tanto dessa professora quanto de estudos ali na biblioteca e tal, né? O primeiro artigo, né, que a gente publicou, inclusive, no exterior, que eu estou envolvido ali, foi em filosofia da ciência, não foi em ciência. Não foi em ciência. Então, foi sobre Bachelard, eu acho. Não foi em Bergson, foi em Bachelard. E aí, beleza, então, fiz ali tudo certo. Só que, o que eu comecei a perceber? Que o que eu queria mesmo era uma coisa criativa. E a exatas, muitas vezes, é o quê? Você chega ali, o professor te passa, sei lá, o exercício de cálculo. Aplica. Para a semana que vem, você tem 90 exercícios de cálculo para fazer. Né? E é tudo parecido. Você chega ali, tem que fazer os 90 exercícios e entregar. Então, assim, é muito legal, né? Pra você conhecer aquilo tudo, mas para mim, eu sentia que era uma coisa meio repetitiva, sabe? E eu queria sempre uma coisa, nova, eu quero criar alguma coisa minha, eu quero fazer uma coisa mais, sei lá, eu tinha essa necessidade, até hoje eu tenho, né? Necessidade criativa. E eu via que a exatas em si, pelo menos os cursos e tal, não supriam essa parte, entendeu? Era sempre uma parte que ficava meio assim, cara, eu tô aprendendo coisas novas, legal, mas eu queria fazer alguma coisa criativa, entendeu? Claro, eu já tava compondo nessa época. Sim. E na música também, tocando e já estudando jazz e tal, que é uma coisa também criativa e tal, né? E aí eu fui notando essa dualidade, onde assim, cara, eu queria trabalhar com uma coisa criativa no futuro, que talvez não seja isso aqui que eu tô fazendo, né? E aí, isso aí foi meio colocando este problema na minha cabeça, vamos dizer assim, né? Que era esse problema entre a criatividade, trabalhar com algo que vai nem ter mais isso. E aí, o que eu fiz? Até que chegou num ponto onde as próprias pessoas começaram a me incentivar. Pô, Thiago, tu é músico, na verdade. Os professores da Exata chegavam me falando. É muito engraçado. Eu encontrava com eles na universidade. Né? Eu já era, de fato, né, cara? Eu estudava a Exatas, né, de tarde, por exemplo. De manhã à tarde. Sim. À noite, conservatório. Quase todo dia estava no conservatório a noite toda. E tocando na noite. E compondo. Então, assim, eu tocava bateria e baixo na noite, na cidade. No conservatório eu estudava piano e violoncelo. Tocava na orquestra da cidade, violoncelo. E já compunha. E mandava minhas composições para concurso. Na época eu ganhei um concurso lá que é o do FEA, né? Fundação de Educação Artística. Ganhei, assim, fiquei entre os primeiros, né? Conservatório, porque eu acho incrível o ambiente. Lobo de Mesquita em Diamantina. Diamantina, tá? Diamantina. Pá, que maravilha. E aí, cara, foi nessa transição que eu fui, né? Cara, eu falei, cara, minha vida tá mais musical do que científica, então eu vou ter que fazer uma escolha aqui. Aí as pessoas, os próprios pessoas me falavam, cara, Thiago, tu tem que ir pra essa área, não sei o que. Aí eu falei, cara, então tá, que vocês. E a galera que me incentivou mais do que eu mesmo. E depois minha família começou a me incentivar também. Pô, tu tem que ir, não sei o que, você tá compondo pra orquestra com 20 anos. Eu falei, você tem que ir, né? Você tem que fazer, você tem que ir pra música. E aí eu falei, cara, então tá, então já que é assim, aí que eu fiz a transição. Só que eu falei assim, cara, se eu for fazer um curso, vai ter que ser composição musical. Tá. Né? Eu já era pianista e tal, mas eu não queria fazer um curso tipo piano, tal. Eu queria, cara, como eu tinha notado essa questão da criatividade, eu falei, cara, eu quero fazer uma coisa que envolva a criatividade real, né? Perfeito. E que eu toda semana tenho que criar uma coisa nova, que é o que não vai
me entediar, não vai e tal. Sim. E aí eu fui pro certo, fui efetivamente pra composição musical e dali cara, era isso mesmo que eu tinha que ter feito da vida. Tá, e é aí isso. essa graduação foi o curso, a tua opção de curso foi composição. Na graduação em música, sim. Aí por isso que eu vim para É Pelotas. composição e regência? Não. Não. Composição. Antigamente era composição e Composição e regência. Os regência. cursos de composição era composição e É regência. o Mas nome, aqui não. né? Aqui é só Não era composição. composição. Uhum. E aí tu veio parar em Pelotas, cara. Exatamente. Aí por isso que eu saí de Fez o música caminho e cheguei em inverso. Pelotas, porque aí eu passei na Federal daqui. E aí sim que eu fui pra composição e aí não parei mais, né, na música. Então foi... E aí o que eu noto que nem semelhança contigo é isso, assim. Que tu, na verdade, notou isso dentro do ambiente científico e teve essa necessidade criativa de tocar e de tal. De ir pra música, né, cara? E aí depois, quando você tá trabalhando com a música, que você fala, cara, era isso mesmo que era o meu caminho. Porque nós somos leitores, né? Também tem isso. Então, é difícil, né? Eu falei, né? Há método Sim. na academia, né? E eu acho que tu tem que respeitar, né, as regras, né? Acadêmicas, né? E eu, dentro de mim, não estava havendo esse respeito, mas de forma alguma, né? Com pessoas, né? Mas eu não estava respeitando, né? Não, o devido respeito, né? Esse ambiente, né? Eu estava com outras questões, né? Por exemplo, em pensar, como eu te falei, desde referências lá dos pré-socráticos, de Epicuro, de Sócrates, de Spinoza, passando para filósofos mais contemporâneos, né? Que já estavam criticando, por exemplo, um cânone como Nietzsche, né, cara? Ou Foucault, batendo de frente com Foucault, entendeu? Porque essa filosofia mais materialista, ela bate de frente, né? Com os, digamos, com alguns pós-modernos, né? Então, eu tava ali filosoficamente posicionado em alguns locais que eu não tinha eco, né? Essas reflexões, né? E aí foi natural eu encontrar na música esse escape, né? E até tem canções atuais, assim, né? Que não estão gravadas ainda, né? E não é um foco atualmente, mas que como é que dizer? Que tocam nesses temas, até algumas críticas, talvez, né? Sim. Tem o pós-modernismo, por exemplo, eu acho que ele teve e tem uma influência no mundo de hoje, né, cara? Claro. Acho que teve uma grande influência, né? Temas como pós-verdade, ou chame como quiser, né? Qualquer coisa que seja líquida, hoje em dia, né, no pensamento, eu acho que vai encontrar ali algumas raízes no pós-modernismo lá, né? De 20 anos atrás aí, pra mais, né, cara? Mas, enfim, dentro da filosofia foi isso, né, cara? Mas foi um ambiente riquíssimo, onde eu aprendi muito, né? Mas sempre paralelo com a literatura e com a música, né? Tu falou de composição, né? Não me considero um compositor, mas um letrista, talvez. Muita poesia envolvida, né? Então, pô, Drummond, Ferreira Goulart, né, cara? Tipo, Manuel Bandeira, tipo, cara, pessoas incríveis, né? Brasileiros incríveis, né? De diversos cantos aqui do Brasil, né? Me influenciavam muito, né, cara? Na música, nas letras, né? Nas artes. E, embora eu não me considere musicalmente, né? Tu perguntou, tu toca violão, toca guitarra, são apenas... Realmente, meios, eles não são nem instrumentos, né? São meios para voz, né? Para eu ter a voz. Inclusive, é difícil, às vezes, tocar em qualquer instrumento que eu toque, um violão, às vezes, se ele tiver um pouco desafinado, eu acredito, às vezes, que eu busco mais afinação na voz, que eu tenho que arrumar aquele instrumento ali para tá tudo certo com a voz, né? Ele é quase que uma cama harmônica para a voz, né? Acordes mais abertos, né? Com nota pedal, tu entende, né? Tipo, né? Mais abertos ali, né? Pra voz. Mas eu compunha, cara. Eu compunha e tem coisas ainda por gravar, né? Mas não é mais como eu vou te dizer, eu não atuo mais como compositor, né, cara? E eu percebo, eu não me lembro, eu queria me lembrar quando nós nos conhecemos, em que período, né? Mas logo que eu te conheci, eu te conheci como músico, né? Mas como pianista, e eu tava compondo na época, eu acho até que eu te fiz um convite formal, né, cara? Porque eu submeti um segundo álbum,
um projeto para o Procultura, que inclusive foi aprovado, né? Mas lamentavelmente eu fiquei numa suplência, né? E não foi possível registrar esse material que tá guardadinho até hoje, né, cara? E quem sabe, né? Quem sabe Claro, num futuro próximo. E eu te via lá, cara. Eu te via lá nas teclas, certamente. Pô, né, ia cara? ser muito legal. Porque é um álbum que aí tu iria perceber, né? Não tivesse contato, que ele não tem nenhum contato com o rock, por exemplo, né? É uma outra pegada. São composições para um cello, para um, sei lá, um quarteto de cordas aí, né, cara? Um Legal piano, demais. um violão, no máximo um violão, né? Um baixo, algo fretless, pode ser elétrico, mas é outra sonoridade, né? Que inclusive atualmente eu tô tendo com o meu mais novo projeto aí, que é um quinteto, né? Eletroacústico. Já deve ter visto. Que aí a gente já. Aí tem fretless, tem piano, tem violino, né? Sim. Então, atualmente eu tô tendo mais contato com a música, com músicos, né? Da música de concerto, né, cara? Então tá sendo um baita aprendizado, cara. Porque eu sou autodidata, cara. Claro. Entendeu? O que é um autodidata, né, cara? É que nem eu te disse, né? Os mestres estão por aí, né? Estão por aí, com certeza. Conta um pouquinho pra gente, então. Acho que vai ser uma coisa legal de como foi a sua experiência no exterior. Eu acho que esse é um ponto bem relevante da sua carreira. Pô, eu acho que isso, pessoal, aqui em Pelotas, talvez em Minas também, eu tenho até hoje minha imagem, minha voz associada a uma banda canadense chamada Heaven's Fire, né? Ela é sediada em Toronto, tá? Ela atualmente não tá em atividade, que eu saiba, né? E o último álbum deles gravado se chama Playing With Fire, de 2017, que conta com a voz deste que vos fala, né? Foi uma grande experiência, cara, uma grande experiência, né? Para um cara do interior, do sul, do Rio Grande do Sul, né, cara? E foi no ano de 2015 que ocorreu um convite, devido a um vídeo que eu havia gravado com um amigo produtor. Nesse vídeo nós gravamos a trilha, o tema de um filme de Hollywood chamado Rockstar. Olha só que sugestivo, com o Mark Wahlberg, né, cara? E esse filme, ele foi bem popular na época, né? Não me lembro o ano, mas nós gravamos, eu acho que em 2010, 2011, né? Foi em alguma vinda pra mim, minha pra cá, não sei se eu não morava em Minas ainda. Só que, cara, tu imagina o YouTube, que é a plataforma onde provavelmente nós também seremos vistos, né? Nesse bate-papo. O que ocorreu, cara? Nós gravamos esse vídeo em inglês, a música, né, cara? Em ótima qualidade, tivemos apoio de um estúdio Navarro, se eu não me engano, de Canoas ou Porto Alegre. Então, em uma ótima qualidade de áudio, né, cara? Nós gravamos. E foi apenas 2 pessoas. Esse produtor gravou baixo, bateria e guitarra. Ou seja, ele no vídeo, 3 dele, né? E a minha voz. Então tinha mais esse impacto de ser uma pessoa tocando todos os instrumentos e um cantor, né? Uma collab. Esse vídeo, na época, para os parâmetros de YouTube, ele alcançou mais de 100 mil visualizações. Isso em 2012 era um número bem grande. E os comentários, o feed de comentários do YouTube era em vários idiomas, cara. E isso foi bem impactante. A gente realmente nem sabia o que fazer com isso. Claro. Que a gente vivia aqui, não sabia nem como capitalizar isso, tu entende? Claro. Né? Como hoje a gente saberia, né? Então era, cara, da Ásia, da Europa, da América, entendeu? A África. Cara, o mundo inteiro, assim, tinha comentários do mundo inteiro, Rússia, né? Tinha comentários em russo, né? A gente tinha que traduzir. Então, assim, viralizou, cara, esse vídeo. Durante um bom tempo, esse vídeo, essa música, se tu procurasse essa música, tu ia encontrar o nosso cover, entendeu? Cara, óbvio que chegou lá pra cima e um produtor canadense, não sei como, encontrou o meu e-mail. Olha só. E me enviou um e-mail, cara, fazendo um convite para um processo seletivo pra cantar na banda dele, entendeu? Que era uma empresa de médio porte já. Não era uma banda famosa, mas também não era uma banda totalmente desconhecida no meio do hard rock, do metal, né? Porque o rock lá pra eles é que nem o samba pra nós, né? É algo muito popular também, né? Toca no intervalo dos playoffs lá do Super Bowl, né? Toca Bon Jovi e essas referências. Cara, eu fiquei impactado.
Esses tempos até conversei com um amigo em outro podcast, inclusive, que havia sido convidado. Ele tava muito curioso para saber se aquilo tinha sido a realização de um sonho, né? Cara, eu expliquei basicamente para ele que quando eu recebi esse convite, isso envolvia um contrato, envolvia remuneração, né? Era algo muito sério. Claro. Eu já tinha mais de 30 anos, eu já era pai, eu já tinha uma estrutura financeira e familiar. Se isso foi um sonho, cantar no exterior, rock, gravar um álbum, turnê, se isso havia sido um sonho, não seria naquele momento de total maturidade. Isso é bem legal pontuar, porque ele queria saber como tinha sido o impacto de estar num grande centro, né, de ter a imagem associada dentro de um gênero, né, internacionalmente, e ao mesmo tempo não residir lá, né, de fazer trabalhos pontuais por demanda, temporadas, entendeu? E depois ter que retornar para o termo que ele usou, para o barzinho, né? Sim. É um termo diminutivo, eu acho eu acho carinhoso e não pejorativo, né? Porque hoje e sempre, desde que eu me profissionalizei, os bares, os pubs, os restaurantes, todo o circuito, que eu chamo de circuito gastronômico, que é uma economia gigante no nosso país, entendeu? Né? Enfim, hoje boa parte da minha receita, da minha vida financeira, se dá também nesse mercado, né? Dentro do music business, né? Mas enfim, essa era a resposta que até que eu queria deixar bem claro, assim, porque o pessoal aqui no Sul sempre tinha essa questão de, cara, vai-te embora, entendeu? Que desperdício, ou tipo, o que tu tá fazendo aqui? São perguntas bem, às vezes, um pouco, né, um pouco agressivas, assim, né? Só que, de fato, naquele momento e até hoje, né? E está acontecendo algo parecido atualmente, depois eu posso contar, não tem nenhum contrato que me proíba de contar isso, tá acontecendo novamente, um trabalho no exterior junto a outro grupo, porém não na América, mas na Europa agora, né? Para 2026. Porém, sempre foi recebido, né? Essa experiência, respondendo a tua pergunta, foi recebido como mais uma demanda de trabalho e não como a realização de um sonho. É bom deixar bem claro que eu não tinha 18 anos na época, entendeu? Claro. Né? Hoje eu tenho 44, acho que é 44, eu sempre perco as contas, né? Mas foi incrível, cara, um contrato de 3, 4 anos extensível, gravações no Brasil, gravações no México, né? Canadá, uma turnê curta, né? Vistos recusados nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá também teve, né? Então tem muitas histórias, né? E inglês na pressão, né? Claro. Porque eu tenho um listening bem apurado, mas o speaking ele só se dá falando, né? Que nem tu falou, né? De praticar o instrumento, né? Isso é muscular, né, cara? É algo muscular também, não é só psicológico, né? A gente tem que praticar. Ele vem muito dessa convivência e de você estar num contexto determinado Inserido. que vai meio que te obrigar a falar e a se expressar de um determinado modo. Sim. Que muitas vezes a gente não tem quando a gente está, digamos assim, no nosso meio, né? Eu acredito que tu tem aprendido muito mais fora, naturalmente, do que você já sabia que carregava, né? Com certeza, eu tinha o vocabulário, né? Mas isso foi somente em contato com nativos, né? Porque a banda era multinacional, né, cara? Era um canadense, era em Toronto, né? Mas dentro de uma comunidade grega, ou dentro de uma comunidade, né, nativos, né, canadenses, mas dentro de uma comunidade italiana, né? O baterista era natural da cidade do México. Depois, mais tarde, nós fomos para América Central, né? Enfim, cara, foi isso. Mas foi uma grande experiência, cara. E muito dignificante, porque tu imagina, né, alguém do interior, né, que às vezes santo de casa não faz milagre, né, sendo remunerado por um trabalho, né, no exterior e tal. Foi bem impactante pra mim, cara. Acho que no Natal, eu me lembro que, enfim, recebi, né, entendeu, pelos serviços prestados, né, em dólar, por exemplo, né, cara. Então, assim, foi bem impactante, cara. Depois disso, eu não tinha nenhum automóvel, assim, né, cara?
Depois disso, eu e a minha, a minha mulher, a gente, assim, ó, com muito esforço, a gente conquistou um Uno carburado, 89. Então, só pra te ter uma ideia, cara, Claro, de como foi essa jornada, né, cara? sim. E é até hoje, né? Eu falei do Chet Baker, ele tem um álbum Isso. que tem uma frase perfeita, né? Dentro dessa atuação profissional, que o álbum se chama Bread, Butter and Champagne. Que basicamente resume a atuação profissional de um artista, né? Pão com manteiga e champanhe. Então, é por aí, cara. Parênteses que eu tô vendo alguém ali, tem o Giacomo aqui. Por acaso, o nome Cosmos não teria algo a ver? Pois é, olha aí, interessante a questão. Talvez teria algo a ver. Talvez tenha uma relação longínqua, mas... Mas é isso, meu cara. ser. Tu falou, tu és de BH, né? É isso, eu nasci em BH, né? Cresci em BH, aí com meus 18, 19, aí que eu fui pra Diamantina. Depois eu vim, na verdade, pra Pelotas um pouco depois, né? Depois Sabes que eu tive uma experiência, eu conheci BH dentro de um desses realities de televisão, que na época a franquia era do SBT. Sim. Então tinha as etapas regionais, já deve ter ouvido falar no Ídolos. O Idols, era o Fremantle, era uma franquia holandesa, eu acho, se eu não me engano. E eu era o SBT que administrava aqui no Brasil essa franquia, né, cara? E aí eu conheci BH, cara. Eu dei um pulo ali do São João até BH. Me encantei com a cidade, cara, assim, porque até então acho que eu conhecia só de, sei lá, Porto Alegre, entendeu? De capital. E depois, mais tarde, eu conheci outras capitais, mas quando eu achei isso arborizada, uma pegada, alguns áreas de interior também, em alguns pontos. Eu fiquei na Savassi, se eu não me engano, era o bairro Savassi, tinha um hotel lá que foi locado, né? E aí tive essa experiência lá e até fui um pouquinho adiante também, né? Conheci o júri na época, tinha um gaúcho, que era o Miranda, falecido Miranda, né? Cara, de Porto Alegre, tem uma história, produtor, com a trama virtual, né? Muito, muito grande. Uma coisa interessante, assim, comparando, né? Você que é daqui, foi pra BH e eu sou de BH e vim pra cá. É a questão geográfica, né? Sim. Então, assim, Minas é montanha o tempo inteiro. Total, cara. BH, principalmente, Serra do Curral, em torno, etc. E morro pra todo lado. Não tem como escapar, né, cara? A geografia. Não é que é uma academia ali já espontânea, digamos assim, né? Você não precisa ir pra academia pra malhar coxa. Só um parêntese. Sabia, cara, um dos sonhos mais malucos que eu tive em Minas foi sonhar com Pelotas. Sabe por que eu sonhava? Porque eu tinha bicicleta em Minas. E andar de bicicleta em Minas é diferente de pedalar em Pelotas, cara. Claro. Eu sonhei que eu estava pedalando em Pelotas. Eu acho que havia um sonho, né, cara? Talvez Jung explique isso, né, cara? Mas havia o sonho de pedalar em um local plano. Claro. Exatamente. Isso, mas se em Minas também termo, olha só, mountain bike. Mountain bike, olha aí. Né? Bem, é isso mesmo. Mountain mas bike. É isso que eu ia falar, assim, essa relação da diferença geográfica. E aí, quando eu cheguei em Pelotas, tudo plano. E aí você olha, assim, determinadas ruas, você consegue ver o final da cidade, né? Isso, assim, em Minas seria impossível ter, né, essa experiência, né? É uma coisa que choca, eu acho, assim, um mineiro quando ele chega aqui. Eu nunca olhei por essa ótica que eu tive, né? ponto de vista. Também a questão de como são organizadas as ruas, né? A questão por blocos, uma coisa muito... Inclusive, assim, tu caiu numa cidade que foi planejada, né? Planejada, exatamente. Então, quando a gente compara com BH, séculos, né, cara? Mais justamente 2 séculos. O contrário, né? Então, é como se a gente tivesse em dois extremos. Eu que vou todo ano para BH, tô aqui, vou para BH e tal. É sempre essa dualidade, entende? São dois extremos que você, cara, aqui é morro, montanha, aqui é tudo plano. Quando tu pegou o Pampa aqui, tu viu o gado, né? No plano. Lá também tem gado, né? Também tem graça também. Só que a primeira vez que eu vi um animal numa montanha. Na montanha. Na montanha, né? Tá vendo? Era a zona da mata, também tem essa, né? Essa geografia, né? Agora, BH... Foi bem impactante, cara. Falando em gato, tem histórias interessantes, assim, que, por exemplo, aqui a galera tem mais contato porque é mais fácil pra você chegar até, né, o Pampa e tal. Sim. Agora, em BH, eu tinha amigo meu que a gente saía, às vezes, da cidade pra viajar, pra ir pra uma fazenda, etc. Na hora o cara via uma vaca, ele ficava espantado, assim. Cara, a primeira vez que eu vejo, existe isso mesmo, aí que os caras ficavam malucos, assim, porque o cara, às vezes, né, nasceu e cresceu em BH, cidade grande, e nunca viu um animal, assim, no interior, cara. BH é a capital de Minas, né, cara? A capital Minas é riquíssima, né, cara? Que eu te falei, eu vivi na zona da mata, que a gente chama, é o sul de Minas, né? Sim. Tu viveu no norte de Minas, Diamantina é norte, né? Embora esteticamente São João del Rei
comunique diretamente com Diamantina, porque é a estrada real, né? Claro. É a Rota do Ouro, né? Exatamente. Então, assim, é o barroco, né? Barroco mineiro. Barroco mineiro, cara. Então, onde a madeira e o ouro se encontram, né? Também é muito impressionante, cara. É muito impressionante, né? Aquilo ali marca muito a gente esteticamente. Por isso que eu te falo, nós somos hoje a prosa aqui entre dois cidadãos mineiruchos. É isso aí. Né, cara? Nós somos as duas coisas. Exatamente. E gaúchos. Muito. Simultaneamente, né? Espero que tenha sido bem recebido aqui, cara, também, porque eu fui muito bem recebido em Minas, cara. Claro, eu sempre muito bem recebido muito bem mesmo. Com os gaúchos, assim. E foi sempre uma coisa bem espontânea, assim, e tal. Fiz muito amigo aqui, né? Sempre foi bem tranquilo. Nós somos brasileiros, né, cara? Nós somos brasileiros. Tem o choque cultural, né? O mineiro se dá muito bem com o gaúcho, na verdade. Né? Isso aí, na maioria das vezes, assim, os casos que né, de outras pessoas que vieram, assim, tanto indo pra lá e voltando pra cá, a maioria sempre fala bem, assim, né? Tô louco. Da experiência. Cara, minha vida lá era chimarrão com pão de queijo, cara. Boa demais. Sensacional, cara. Muito, muito bem recebido mesmo, Minas. É a minha segunda terra. Inclusive, ano que vem eu acho que eu vou dar um pulinho lá. Tem uns amigos que tem um projeto também. Ele é professor da UFLA, professor com eletrônica, e ele restaura amplificadores antigos. Ele é tipo caçador de relíquias, assim, em Minas. Né? Ele e a mulher dele, cara. Né? Ferro velho, total, né? Ele é professor quando ele tem tempo vago. E essa banda que eu te falei, que fazia uma brincadeira com o Charlie Parker ali, né? A gente vai se reunir pra gravar alguma coisa, né? Fazer uma reunião dentro do... Talvez mês de julho, provavelmente, legal. Né? Lá. E aí eu tô muito saudoso logo pra retornar lá. Dezembro eu vou lá agora. Talvez até faço umas datas lá tocando e tal, rever uns amigos, família. Um utensílio que não existe em Minas é secadora de roupa também. Isso foi uma coisa que eu me apaixonei por Minas. Lavava uma roupa, botava no varal e 1 hora tá tudo seco. Entendeu? De clima, né, cara? É muito diferente. Tu vê, cara, nós somos músicos, né? Também temos ligação com a filosofia, né? Com a ciência também. Mas as nossas histórias, né? Se entrelaçam, são muito, muito parecidas, né, cara? Parecidas, tem muita coisa comum, isso é engraçado. Assim. Muito, muito bom, muito cara. Muito legal, cara. E isso, acho que ajudou o nosso papo aí a... Total, a nossa aproximação, sim. Essa questão interessante, né? De falar com alguém que viveu coisas parecidas, né? Sempre uma experiência muito legal. Sim. Mas é isso, meu cara. Agradeço muito, né? Sua presença aí pro meu prazer. Perfeito. Assim, ter a gente, né? A nossa conversa aqui e poder ter passado por todos esses caminhos aí, todos esses assuntos, todas essas questões muito interessantes, coisa que eu já queria conversar contigo, na verdade, né, que era essa relação entre filosofia e música e tal, e agora também você colocou da ciência aí, que é uma coisa que a gente não tinha conversado muito ainda, né? Então, fiquei muito feliz, tá? Perfeito, Valeu meu cara. demais, e é isso. Obrigadão, cara. Depois eu vou te pedir, a gentileza pedir ao Giacomo também, pra gente colocar, né, as nossas arrobas, isso, né, na rede, né? Exatamente. Né, e em algum lugar da tela aqui, né? Claro. É o nosso querido editor, né? Acompanha YouTube, Instagram, meu Thiago Perdigão, o TH e o Rafael Bennett. @virtual Bennett, né? Virtual Bennett. Sim, porque eu estou no espaço virtual. Aqui é o Real Bennett, né? E eu ainda vou ter meu podcast, porque muitas perguntas que eu gostaria de fazer pra ti, hoje eu era o convidado, então te prepara numa próxima ocasião, tá, cara? Tamo junto. Muito obrigado, cara. Tá? Valeu. Sempre um prazer. E aí, pessoal, muito obrigado e até a próxima.